Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria, que alegria ter você conosco em mais um dia da nossa novena de Pentecostes. Hoje, sexto dia da nossa novena, nós temos o tema, o Espírito Santo, dom de Deus. Hoje o Espírito Santo se derrama sobre mim e sobre você, esse dom que Deus nos dá. Então já convido você a abrir a tua palavra no livro aos Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amado, essa leitura que nós acabamos de escutar agora, ela pode ser relacionada com o Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 a versículo 39. Isso porque na primeira leitura que nós escutamos de Romanos, logo no versículo 5, São Paulo vem dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por causa do Espírito Santo que nos foi dado. Já em João, o próprio Jesus Cristo aqui vem falar para os apóstolos dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo logo após que eu for glorificado. Então a gente percebe que somente depois da glorificação de Jesus é que o Espírito Santo nos seria dado. E o que seria essa glorificação de Jesus? A glorificação de Jesus é todo o processo pelo qual Jesus passou, ou seja, a prisão, o julgamento, a paixão, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai perceber ainda que, indo mais para frente ainda no Evangelho de São João, logo no final do Evangelho, no capítulo 20, a gente vai perceber aquilo que seria o Pentecostes apostólico, uma prévia do verdadeiro Pentecostes, ou seja, aquele momento em que Jesus chega para os apóstolos que estão amedrontados, chega para eles e fala: a paz esteja convosco, e permite que eles toquem suas chagas. E logo após, Jesus olha para eles e fala: recebam o Espírito Santo. Neste momento é como se Jesus quisesse dizer: recebam agora o Espírito Santo, porque agora ele pode ser dado para vocês, porque agora eu já fui glorificado. Então, a partir desse momento, os apóstolos vão verdadeiramente vivenciar a presença do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, a partir do versículo 8 no capítulo 1, a gente percebe que Jesus vai dizer: eu enviarei a força do alto sobre vocês. Vocês vão receber esta força do alto. E em seguida, a gente já vê em Atos capítulo 2, o início da promessa. A promessa que começa a se cumprir, o próprio Pentecostes. E a gente percebe que logo após que o Espírito Santo repousa sobre eles, vem sobre cada um deles em forma de pombo e eles começam a falar várias línguas, essas manifestações carismáticas agem mesmo nos apóstolos a ponto das pessoas que estão perto poderem entender os apóstolos, cada um na sua língua, mesmo sendo pessoas de diversas línguas e diversas nações. Então, por meio da manifestação deste Espírito Santo, várias pessoas são tocadas, pois também logo depois tem a pregação de Pedro. E essa pregação vai converter várias pessoas. E essas pessoas sentem essa necessidade de saber o que fazer de agora em diante. Por isso essas pessoas vão lá e perguntam: mas o que nós podemos fazer? E Pedro vai lá e responde, diz: arrependam-se de seus pecados, sejam batizados, e aí sim recebam o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todo aquele que escutar o clamor de Deus, a voz de Deus. Por isso, amado, esta promessa é para mim e é para você.
a promessa da vinda deste Espírito Santo, o dom de Deus que é entregue para você. O Catecismo da Igreja Católica, no número 686, vai dizer: o Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho, do início até a consumação do projeto da nossa salvação. Mas é nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, que ele, o Espírito, é revelado e é dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Sim, este Espírito Santo, a partir de Pentecostes, se manifesta como pessoa para nós. A partir de Pentecostes, então, ele se torna pessoa, dom de Deus. As duas coisas ao mesmo tempo. E por isso que este Espírito Santo nos é dado como dom. Acontece simplesmente, esse dom só é nos dado porque o Pai se une com o Filho e se doam na pessoa do Espírito Santo. Olha que belo isso! O Pai se une com o Filho e se doa na pessoa do Espírito Santo para você. Para você. Então é a partir de Pentecostes, minha gente, é a partir de Pentecostes que se inicia então o processo de relacionamento único com Deus. Um relacionamento que nunca foi possível a nenhuma outra pessoa. Somente depois de Pentecostes é que esse relacionamento com Deus passa a ser mais íntimo e mais profundo. E isso foi privilégio dos tempos messiânicos, privilégio para os apóstolos. Mas nós somos continuidade desses apóstolos. Por isso, esse privilégio, que era somente dos apóstolos, é também seu e meu. Nós temos a graça de participar de tudo aquilo que é vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus tem sonhado, nós temos a graça de participar. Tudo aquilo que é sonho e é projeto de Deus, nós somos convocados a participar por causa do Espírito Santo que nos é dado. Isso porque, amado, até mesmo se comprova lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, quando São Paulo vem dizer: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. E por isso agora eu lhe pergunto, sendo você templo, o que você deseja ser? Uma capelinha ou uma grande catedral? O que você deseja ser? Por isso, amado, templo de Deus, eu te convido nesse momento a que você feche seus olhos. E que nesse momento, fechando seus olhos, você possa ir se consagrando ao Espírito Santo. Que você fale: Espírito Santo, eu me entrego a Ti, por isso vem sobre mim, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Vem, dom de Deus, sobre mim. Vem, Espírito Santo.